Beleza, pessoal? Vamos fazer aqui a nossa aula, beleza? De culpabilidade. Estava dando uma travada. Decidi gravar aqui então, para não ter esse problema. Vou ver mais aqui. Vamos lá. Então, gente, a gente já estudou os outros elementos, beleza? Do crime. A gente já estudou o fato típico, a ilicitude, e hoje a gente vai estudar a culpabilidade, beleza? O que seria a culpabilidade? Vou resumir o conceito aqui para vocês. Culpabilidade é o juízo de reprovabilidade da conduta do agente, levando em conta o que? Suas circunstâncias pessoais. Okay? O Código Penal, para definir o que seria a culpabilidade, adotou a chamada teoria limitada da culpabilidade, beleza? Teoria limitada da culpabilidade, que vai trazer aqui como elementos a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e é o que? Exigibilidade de conduta diversa. Isso pode formar dois mnemônicos. IMPOEX ou IP, beleza? IMPOEX ou IP. IP seria o quê? Aquele detergente lá, beleza? Imputabilidade, o P, potencial consciência da ilicitude, e o E, exigibilidade de conduta diversa. IMPOEX fica, acho que eu tenho um pouquinho mais fácil de falar, de vocês gravar, beleza? Vamos aqui trabalhar com esse primeiro elemento da culpabilidade, beleza? Que seria o quê? A imputabilidade. O que seria imputabilidade? A imputabilidade penal, beleza? É o quê? É a capacidade mental de entender o caráter ilícito do fato e de se comportar conforme o direito, beleza? É a capacidade mental de, como é que se chama? De entender o caráter ilícito do fato, que aquele fato ali é ilícito, e de se comportar de acordo com a lei, beleza? De se comportar de acordo com o direito, ok? Aqui, ó, a imputabilidade penal pode ser conceituada como a capacidade mental de entender o caráter ilícito da conduta e de comportar-se conforme o direito. Aí nós temos aqui alguns critérios. O critério biológico vai levar em conta somente o quê? O desenvolvimento mental do agente. Beleza? Para saber se ele tem alguma doença ali. Ok? No caso ali seria essa questão de verificar se ele tem a doença mental, se ele tem o desenvolvimento mental completo ou retardado. Ok? O critério psicológico vai levar em conta o quê? Se ele tinha capacidade de entendimento, beleza? E autodeterminação, independentemente do seu desenvolvimento mental. Esse aqui, ó, o biológico, ele foi adotado em relação aos menores. Os menores de 18 anos, a gente só olha o critério biológico, a gente vai ver a idade dele. Ele já tem o desenvolvimento mental ali, ok? Critério psicológico, é para saber se o cara entende, se ele tem o quê? Entendimento. Aqui, ó. Entendimento. E autodeterminação. O critério biopsicológico vai olhar o quê? A condição mental do agente, vai saber se ele não tinha nenhum problema mental ali. E se ele era o quê? Ao tempo da conduta, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento, beleza? Esse aqui é o critério adotado pelo Código Penal, é o biopsicológico. Ele é a regra, ok? Quando eu for tratar de menor de idade, eu vou adotar o quê? O biológico. Aqui no biopsicológico, eu vou analisar a condição mental dele, vou analisar a idade dele e vou olhar o quê? A capacidade dele de entender o fato, tá bom? Vamos analisar aqui, ó. Artigo 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz
de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, aqui, ó, eu tenho o critério biológico, essa primeira parte. E na segunda parte, eu tenho o critério o quê? Psicológico. Somando, vai trazer o quê? O critério biopsicológico. Agora aqui, eu já falei lá em cima, no caso dos menores de idade. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Que legislação especial seria essa? Seria o quê? O ECA. Ok? Vou dar uma trava aqui. Vamos lá. Aprofundando aqui. Súmula 74 da STJ. Tá bom, gente? Para os efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu vai requerer o quê? Prova por documento hábil. Tá bom? Vai ter que ser o quê? Provado através de documento. Falar que ele é menor de idade, ok? Tem que provar. Tem que ter o quê? Preferencialmente a certidão de nascimento, beleza? Mas ela pode ser suprida por qualquer outro tipo de documento. Carteira de identidade, certidão de batismo, etc. Aqui uma informação importante. A emancipação da esfera civil não atinge a penal, beleza? Se o indivíduo for emancipado para fins civis, ele vai continuar sendo o quê? Considerado inimputável, beleza? Por um direito penal. Ok? Ele foi emancipado com 16, 17. Para o direito penal, ele ainda vai ser considerado inimputável, beleza? Ele vai... Vamos supor, o indivíduo, ele nasceu às 11 horas da manhã, ok? Aí, no dia que ele completa 18 anos, ele foi pego cometendo um crime 1 hora da manhã. Será que ele já tem 18 anos? Ou tem que esperar dar 11 horas da manhã? Não vou precisar esperar, não. Deu meia-noite, beleza? Já tá valendo, beleza? Tá aqui, ó, essa informação para vocês. As informações importantíssimas. Pode ter alguma questão de concurso capciosa e vir cobrar isso para os senhores, beleza? Alguns conceitos lá do direito civil. Vamos tratar aqui agora as causas de inimputabilidade. Quando o meu agente não vai poder ser responsabilizado, beleza? Quando que ele não tem capacidade mental de entender o caráter ilícito do fato e quando não consegue se comportar de acordo com esse entendimento. A primeira causa de inimputabilidade seria o quê? Em razão de anomalia psíquica. Aqui no artigo 26. É isento de pena. Quando eu falo que é isento de pena, ele é inimputável. Não comete crime, beleza? Quando eu falo é isento de pena, significa o quê? Não comete crime. O agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da missão, inteiramente, tá vendo aqui, ó, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, beleza? Ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, beleza? Aqui é um cara que tá maluco, tá doente mental, e não entende nada do que tá fazendo, tá doidão. Ele não comete crime, tá bom? O Código Penal fala isenta de pena, mas ele não vai ser condenado, beleza? Ele vai ser o quê? Ele não comete crime. Vamos lá. Inimputabilidade em razão da idade. Os menores de idade são inimputáveis, beleza?
Presunção aqui absoluta. Aqui, ó. O menor tem desenvolvimento mental incompleto presumido de forma absoluta pela lei. Aqui, ó, inimputabilidade em razão da embriaguez. A gente tem que ter atenção nisso aqui, beleza? Tem que ser o quê? A chamada embriaguez acidental. É aquela que não foi voluntária, beleza? E vai ser o quê? Acidental através de caso fortuito ou força maior. Ok? Tá lá, embriaguez acidental através de caso fortuito ou força maior exclui a imputabilidade. O artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, ele está totalmente embriagado, ok? Proveniente de caso fortuito ou força maior, então não foi algo, ele não bebeu porque ele quis, ok? Era ao tempo da ação da omissão inteiramente, o quê? Incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento, beleza? Caso fortuito aqui ocorre quando... Gente, caso fortuito e força maior é algo que nem os juristas se entendem nessa definição. É só vocês saberem o quê? Que não foi pela vontade do indivíduo, beleza? Tá lá, ocorre quando o indivíduo não percebe ser atingido pelo álcool ou desconhece determinada situação, ok? Vamos supor aqui aquele velho exemplo do camarada que está visitando uma destilaria lá, uma fábrica de bebida alcoólica, ele acaba caindo num tonel daquele de bebida, ele ingere aquilo ali sem querer, beleza? Ele fica doidão e chega ali e comete algum crime. Ele ficou totalmente embriagado e não conseguiu entender o que ele estava fazendo, ele não era capaz de entender o caráter disso do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, ele não comete crime, porque ele é o quê? Ele é isento de pena, ele não comete crime. Ok? Isso também, isso não vale só para o álcool, beleza? Isso vai servir o quê? Para remédio também, ok? Vai servir para drogas também. Se alguém drogou o camarada e ele não sabia, ok? Pode acontecer que força maior também, alguém obrigou o camarada a beber. Temos aqui a embriaguez patológica, beleza? É o cachaceiro. A embriaguez patológica poderá excluir a imputabilidade do agente, caso que este, na prática do fato, estiver inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. A embriaguez patológica é o quê? É o pinguço, é o cachaceiro, é o dependente. Agora a gente vai estudar aqui, ó, a embriaguez não acidental. Caso o indivíduo se embriague de forma voluntária, ele se embriagou porque quis, ou culposa, ele acabou o quê? Dando mole ali, bebeu além da conta, ele não vai ter sua imputabilidade excluída, beleza? Aqui ele não, o quê? Ele não bebeu para cometer crime, ele só quis beber, quis ficar bêbado, beleza? Aí depois acabou cometendo um crime, não em decorrência disso. Ou então o quê? O camarada ali bebeu além da conta. Ele pensou que aguentava e bebeu além. Foi culposa. Tá? Se ele cometeu crime, ele não vai ter o quê? Sua imputabilidade excluída. Aí tá lá, não exclui a imputabilidade penal. Não exclui. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeito análogo. Ok? Porque se ele bebeu querendo ficar bêbado, ou se ele se excedeu, ele não pode alegar que não pode responder, por causa da chamada o quê? Teoria da actio liberi causa, a chamada de ação livre na causa. Irmão, quem tomou, quem bebeu, porque quis, aguente, arque com as consequências. Vamos continuar. Então, vamos lá. Embriaguez pré-ordenada. Essa daqui, ó, vou botar até em vermelho. Vou botar isso aqui, ó, tudo em vermelho.
Tá lá, a embriaguez pré-ordenada é aquela que o camarada bebe o quê? Para tomar coragem de cometer o crime, beleza? Ela o quê? Não exclui... Pô, foi muito forte isso aqui. Ela o quê? Não excluirá a imputabilidade, beleza? E ainda vai gerar para o cara o quê? Uma agravante, de acordo com o Código Penal. Aqui, ó. São circunstâncias agravantes, beleza? O cara que cometeu o crime é o quê? Estado de embriaguez, o quê? Pré-ordenada. É o cara que bebe o quê? Para tomar coragem. É o camarada covarde, é o cara mau caráter, beleza? Anota isso daí. Embriaguez pré-ordenada é aquele cara que bebe para tomar o quê? Coragem. Vamos lá, gente. Vamos tratar agora da emoção e da paixão. Deixa eu abaixar aqui para aparecer para vocês. Aqui, pronto. Vamos lá. Não exclui imputabilidade penal. Artigo 28 do Código Penal. A emoção ou a paixão. Beleza? Então, não vão excluir imputabilidade penal. O que é emoção? É o sentimento transitório. Beleza? Que vai o quê? Perturbar o equilíbrio da pessoa, o quê? Equilíbrio psíquico de forma o quê? Momentânea. Sentimento de raiva, medo, alegria, ansiedade. Já a paixão é um sentimento o quê? Mais duradouro, beleza? Amor, inveja, por exemplo. A paixão, exemplo dela aqui, amor, inveja, fanatismo, vingança. Nenhuma delas vai o quê? Afastar ou reduzir a imputabilidade. Só que cuidado, vocês veem que ela o quê? Trata do equilíbrio psíquico, beleza? Ó, equilíbrio psíquico. Aqui também, ó, equilíbrio psíquico. Olha só, eu quero que vocês prestem atenção nessa parte de agora. Quando a emoção ou a paixão configurarem um estado patológico, ou seja, uma doença, elas devem ser compreendidas o quê? Como uma psicose, que é uma doença mental, o que pode afastar a imputabilidade por anomalia psíquica, beleza? Que está previsto no Código Penal. Ou reduzi-la, se o cara tiver o quê? A capacidade de entendimento reduzida. Se ele for totalmente incapaz de entender por causa dessa doença mental, isso virar uma doença mental, ele fica totalmente incapaz de compreender, vai o quê? Isentar de pena. Se ele tiver o quê? A capacidade reduzida, vai o quê? Reduzir a pena dele. Ele vai ser imputado. É aqui, causas de imputabilidade reduzida. Aqui, semi-imputado, beleza? O camarada não vai ter outra vez. Ele não vai ser o quê? Inimputável. Ele vai ter imputabilidade reduzida, tá bom? Ele vai responder pela pena, acho que uma redução de 1 a 2 terços. Tá lá, artigo 26, parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços. Se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, é que não era inteiramente capaz de entender o caráter do fato. Ele até entende, mas ele não entende o que? Inteiramente. Então, ele vai ser o quê? Condenado. Ele tem que ser condenado, mas a pena dele vai ser o quê? Reduzir o quê? Vai ser reduzida de 1 terço a 2 terços. Por exemplo, se ele ficou embriagado acidentalmente, mas ele não ficou totalmente doidão, ele conseguiu entender o caráter dele, mas o quê? De maneira reduzida. É o cara que não tinha o quê? O cara que não possuía ao tempo da ação da omissão a plena capacidade de entender o caráter do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ele vai responder, mas de maneira reduzida. Ok? Vamos tratar aqui agora outro elemento, que é a potencial consciência da ilicitude. É o que? A possibilidade que o agente tem o quê? De compreender a reprovabilidade da conduta dele. Vamos aqui.
a causa excludente dirimente da potencial consciência da ilicitude é o chamado quê? O que vai retirar isso aqui? Erro de proibição. Que vai estar previsto no artigo 21 do Código Penal. Está lá. O desconhecimento da lei é inexcusável, é indesculpável, beleza? Agora, o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Então, okay, isentar de pena. Se evitável, poderia diminuí-lo o quê? De 1/6 a 1/3, ok? A gente vai pegar aqui alguns exemplos aqui. Temos aqui, ó. Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir o quê? Essa consciência. Aí está lá, espécies de erro de proibição. Erro de proibição indireto. No erro de proibição indireto, o agente sabe que a conduta é típica, beleza? Ele sabe que a conduta é típica. Vou destacar isso aqui. Mas ele supõe estar presente o quê? Uma norma permissiva, uma excludente de ilicitude. Por exemplo, o camarada se depara com a mulher traindo, ele vai lá e mata a mulher. Ele sabe que matar é uma conduta típica, é crime, é homicídio. Mas ele pensou estar o quê? Em legítima defesa da honra ferida. Ok? Não. Ele está cometendo um fato típico, beleza? Que vai ter o quê? Até a pena reduzida, vai ser um homicídio privilegiado. Só que não é excludente de ilicitude, ele pensou que seria legítima defesa, e não é. Tá bom? Então, ó, ele pode o quê? Ter a pena o quê? Reduzida de 1/6 a 1/3. Erro de proibição direta. O agente se equivoca sobre uma norma proibitiva, beleza? Porque ele desconhece a existência dela ou o quê? Os limites. Vamos supor, lá na Holanda, é normal o pessoal fumar maconha, beleza? Aí vem um holandês passar carnaval aqui no Rio. E no Brasil, ele fala, Rio de Janeiro, tudo liberado, pô, parada de boa. Ele vem para cá e é pego o quê? Usando o quê? Drogas. Ele vai ser preso o quê? Porque ele está portando drogas. Ele, por que eles estão me prendendo? Baseado? Não sei o quê. Aí a polícia fala, não pode, irmão, isso é crime. Deu uma queda aqui, eu não sei se vai continuar gravando. Deixa eu tentar voltar aqui. A internet caiu. Vamos lá, eu estava falando aqui do erro de proibição direto. O agente pensa o quê? Ele se equivoca, ele desconhece que existe uma norma proibindo determinada conduta. Por exemplo, lá na Holanda, é permitido as pessoas o quê? Usarem drogas. Beleza? O cara é permitido ele usar maconha, coisas fedorentas do caramba. Beleza? Aí ele vem pro Brasil, meu irmão, e é pego. A pessoa fala, a polícia fala com ele, não pode fumar maconha. Meu irmão, vou ter que ser guarda municipal para fazer alguma merda, né, cara? Os caras só querem impedir os outros ali, quer ser polícia, mas não prende ninguém portando droga. Então, aí tá lá, você pega ali lá no Rio, o guarda municipal pega lá o cara portando droga. Ele é preso, é levado à delegacia, ele, mas como pode? Prenderam o meu baseado, não sei o quê. Aí vão falar assim para ele, mas não pode. Ele, mas na Holanda pode? Eu pensei que aqui no Brasil podia. Aí você vai analisar as condições dele específicas e saber se aquele fulano tinha como saber se no Brasil era crime ou não o quê? Usar o quê? Drogas, beleza? Agora, se ele ele pensava que esse caráter era lícito, ele vai poder ser o quê? Isento de pena. Agora, se ele poderia ter evitado, o cara tem internet? Tem. O pessoal sabe que no Brasil é crime? Pode saber. Ele, não, eu pensei que não era, porque no Brasil é tudo liberado. Então vai ser analisado caso a caso. Ok? Erro de proibição, erro de tipo, a gente não vai tratar aqui agora. Vamos aqui analisar o quê? A exigibilidade de conduta diversa. Quero saber se eu poderia exigir daquela pessoa uma conduta diferente, beleza? Tá bom? Naquelas circunstâncias, se o autor do fato ele poderia agir de outra forma. Vamos pegar aqui. A coação moral irresistível. Vamos supor que a Renata é gerente de banco. Tá bom? Chega alguém, sequestra a família dela. Ameaça matar a família dela todinha.
se ela não quer ajudar no assalto ao banco, ela vai lá, ajuda. Ela vai estar cometendo um fato típico? Vai. É um fato ilícito? É. Mas eu poderia exigir dela uma conduta diferente? Não. Por quê? Porque ela estava sofrendo uma coação moral irresistível. Ela não tinha como resistir. Avisaram que se ela chamasse a polícia, eles tinham integrantes dentro da polícia e queriam dizimar a família dela, toda a geração dela. Então, se ela vai lá e comete esse fato aí, não vai ser considerado crime, beleza? Olha só, artigo 22 do Código Penal. Se o fato é cometido sob coação irresistível, beleza? Ou estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível quem? O autor da coação ou da ordem. Somente aqui é punível o autor da coação. Então, se ela foi coagida a fazer isso, beleza? Ela não responde pelo crime. Ela vai ser o quê? Isenta de pena, porque não existe o quê? Elemento exigibilidade de conduta diversa. Obediência hierárquica, beleza? Quem comete o quê? Um ato em obediência hierárquica, beleza? O camarada vai cumprir uma ordem ilegal, beleza? Vamos lá, para vocês entenderem melhor isso aqui. O que acontece? Essa ordem, ela não pode ser manifestamente ilegal, tá bom? Ela não pode ser manifestamente ilegal. Se ele cumpre a ordem sabendo que ela é uma ordem ilegal, ele vai responder junto pelo crime, ok? Aquele camarada que cumpriu uma ordem que não era manifestamente ilegal, por exemplo, o delegado mandou você cumprir um mandado de prisão de manhã. Aí ele está lá com uma ordem judicial, só que aquela ordem judicial está fraudada e você não sabe. Então você foi lá, cumpriu, você o quê? Não cometeu crime, porque você não sabia que era ilegal. Agora, se ele te dá uma ordem, um mandado, e o que acontece? É até legal, mas o delegado está te mandando ir à noite. Opa, tem o sigilo o quê? Perdão, tem a violabilidade do domicílio, a casa é asilo inviolável. Você não pode cumprir ordem judicial à noite lá. Então, se os agentes de polícia vão, eles estão cumprindo o quê? Uma ordem manifestamente ilegal, ok? Temos aqui o requisito da obediência hierárquica. Tem que vir, tem que ser uma ordem de superior hierárquico, tem que ser superior hierárquico dele. A ordem não pode ser manifestamente ilegal e tem que ser o quê? Estrita observância da ordem. Por exemplo, mandado de busca e apreensão, manda chegar numa casa e apreender o quê? Computadores. Somente os computadores. Chega lá, você o quê? Apreende os computadores e livros. Essa ordem tá legal? O camarada aqui tá amparado pela obediência hierárquica? Não, porque ele o quê? Extrapolou. Em relação aos livros, ele vai poder responder ele por, ok? Temos aqui excludentes que estão fora da lei, beleza? Excludentes supralegais da culpabilidade. São as chamadas cláusulas de consciência, beleza? Por exemplo, a mulher que tem, o marido que instiga a mulher ao suicídio, dizendo o quê? Que ela não aceite transfusão de sangue, porque ela é testemunha de Jeová, beleza? Lembrando que nesse caso a mulher está consciente e ela decide não aceitar a transfusão de sangue. Isso aqui é chamada cláusula de consciência. Isso aqui é um aprofundamento. Aqui, o Rogério Santos diz o seguinte: nos termos da cláusula de consciência, estará isento de pena aquele que, por motivo de consciência ou crença, praticar algum fato previsto como crime, considerado que para ele era certo fazer, desde que não viole que direitos fundamentais individuais. O camarada ali, ó, tá o quê? Induzindo que a pessoa o quê? Se mate, induzindo ao suicídio, beleza? Agora, se um pai não permite que o filho inconsciente receba o sangue, o pai vai responder. Mas ele responde, tu já chega e o quê? Já bota logo ele para fazer a transfusão de sangue, beleza? E a última opção aqui, nós temos o quê? A desobediência civil, beleza? O que seria essa cláusula de exclusão da culpabilidade? Ela vai representar o quê? Atos de insubordinação, beleza? São atos de insubordinação e tem por finalidade transformar o quê? A ordem estabelecida, demonstrando a sua injustiça e necessidade de mudança, beleza? Exige para seu reconhecimento que a desobediência esteja fundada na proteção de direitos fundamentais e que o dano causado não seja relevante, beleza? Ali eu estou colocando o movimento dos caminhoneiros, exigindo redução de impostos, por exemplo. Os presos na penitenciária, pode colocar aí também uma possível manifestação contra a Covid, abertura dos comércios e tal, ok? Gente, aqui a gente parou.
a parte teórica. Eu vou salvar a aula para vocês. Vocês têm agora a parte de exercício, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço e vamos vencer.